Aí amanhã o Vasco recebe o São Paulo em São Januário, buscando a 5ª vitória seguida. O ataque tá forte com o Ryan, né? Oi, boa noite, tá? Ganhou musiquinha. Mas a defesa tá voando demais. Eles são exatos, precisos. O tempo para a nova dupla de zaga do Vasco passa diferente. Entrosamento rápido e sob medida. Robert Renan e o colombiano Carlos Cuesta se conheceram há 50 dias e já acumulam marcas. Além de invictos lado a lado, comandam a única defesa que não foi vazada nas últimas 3 rodadas do Brasileirão. Pô, uma dupla perfeita, entrosamento lá em cima. E com Robert Renan e Carlos Cuesta jogando juntos, esses números melhoram ainda mais. São 4 partidas, 419 minutos, quase 7 horas sem o time levar um gol. E olha que esse é um raro momento da defesa na história recente do Vasco. O último gol sofrido com a dupla em campo foi no empate com o Flamengo em setembro. De maneira geral, tem uma combinação ali de um jogador um pouco mais sério, mais viril e um jogador mais técnico. A soma destes fatores tem sido a solução de Diniz para uma conta que há tempos não fecha por aqui. Nas 3 últimas edições do Brasileirão, incluindo essa de 2025, o Vasco é o time que mais levou gols na Série A. Os 22 anos de Robert Renan e os 26 de Cuesta marcam a juventude dessa nova era da defesa vascaína. Todos os jogadores têm muito potencial. E são 2 jovens ainda. Embora o Cuesta pareça um senhor... 2 senhores zagueiros, a nova barreira da colina. Buscando a 5ª vitória consecutiva, o Vasco recebe o São Paulo no próximo domingo em São Januário. A expectativa é pela volta de Ryan ao ataque. O jogador ficou fora da última partida contra o Bragantino por conta de um edema na coxa direita. O técnico Fernando Diniz também volta a ficar à beira do gramado depois de cumprir suspensão. Vai falar do Vascão, que vai pegar o São Paulo, jogo de 6 pontos, porque agora o Vasco, que é o 8º colocado, o Vasco que é o 8º colocado, tá uma posição da zona de classificação para Libertadores, porque com a final entre Flamengo e Palmeiras está confirmado um G7. E o São Paulo tá logo atrás do Vasco, uma vitória fundamental domingo em São Januário, né, Brandão? Com certeza, vitória fundamental e muito possível, né? Se acontecer, o Vasco vem numa sequência fantástica, já são 4 vitórias consecutivas e tem um jogo em casa diante do São Paulo, que é um adversário que também está ali na briga, mas é o Vasco, né, irmão? Vamos jogar com casa cheia, ingressos esgotados desde segunda-feira e o Vasco vai, terça-feira, melhor dizendo, o Vasco vai com tudo pra cima do São Paulo. Já tá acabando até o, desculpa te cortar, porque já tá acabando até os ingressos pro jogo da Juventude na outra semana, exatamente, né? Até o início da manhã já tinham 10 mil vendidos. Por isso que eu falei que esse jogo era pra ser no Maracanã, cara. Acho que o Vasco poderia ter pensado em colocar esse Vasco Juventude no Maracanã, verdade, mas enfim. Também, concordo. Pra esse jogo, Fernando Diniz vai ter o retorno do Ryan, tá recuperado do edema na coxa direita, sofrido contra o Fluminense na semana passada, treinou normalmente, sem restrições, vai pro jogo e a dúvida segue sendo no meio-campo. A gente ainda fica na expectativa de saber de qual é o volante que ele vai escolher para formar ali o meio de campo do Vasco, né? Ou o Tietê ou o Hugo Moura. A gente até tentou ver nos treinos, né? Observar ou trazer informações de quem ele vinha escalando nos treinos, mas ao que tudo indica, o Tietê deve ser mantido, tá? Porque assim, a gente não tem um motivo para ele ter barrado o Hugo Moura no jogo contra o Red Bull Bragantino no último domingo. Ele simplesmente barrou, deixou o Hugo no banco, ele entrou até no segundo tempo, participou de parte da segunda etapa. O Tietê teve uma atuação ok ali, né, de razoável para boa, mas a gente não sabe se ele vai manter o Tietê na equipe titular. Então, e o Verratti, hein? Alguma chance do Verratti seguir no time titular? Não, eu creio que não. Com o retorno do Ryan, eu acho que ele vai manter o Verratti no banco de reservas. Você não tá esperando uma ousadia e alegria lá, Fernando Diniz? Não, que sai mexendo em todas as posições pra encaixar o Verratti no time? É uma questão de opinião, né, cara? Eu acho que ele palpite, né? É um palpite. Eu acho que ele vai manter o Verratti no banco. Era um time que vinha dando certo. Ele não tem como barrar Nuno Moreira e nem o Andrés Gomes, né? Os 2 jogadores que vêm sendo fundamentais nesse ataque do Vasco. O Andrés Gomes ganhou a titularidade e vem destruindo nos últimos jogos. Nem o Ryan, nem o Coutinho. Desse quarteto ele não tem como mexer. Não tem. Mas assim, eu levantei essa possibilidade ontem aqui no Papo de Craque segundo tempo. Não é informação, tá? É só
lembrando do Diniz nos tempos de Fluminense. O John Kennedy e o Cano estavam vivendo uma boa fase, ele não conseguia barrar nenhum dos dois, e aí ele dava o jeito dele, ele puxava o André pra jogar na zaga, puxava o Martinelli pra jogar de volante, puxava o Ganso pra jogar de segundo volante, pra Cano e o John Kennedy jogarem juntos com os dois pontas. No caso, o Keno e o John Arias. Ele jogava meio que num 4-2-4. Eu levantei essa possibilidade, não que eu concorde, eu só tô tentando pensar com a cabeça do Diniz. Dele puxar o Nuno, pro Nuno ser o segundo volante, o Coutinho de 10, joga o Andrés Gomes na esquerda, o Ryan na direita e o Verret de centroavante. Não concordo, não sou a favor, mas eu não me surpreenderia. A gente não pode se surpreender com o Diniz, né? Ele pode tudo, mas eu acredito que ele vai manter o Ryan ali centralizado como centroavante e só tirando o Verret, deixando no banco como opção. E a dúvida, como eu disse, é no meio campo. Então, provável Vasco para domingo deve ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta e Robert Renan formando a dupla de zaga e o Piton pela esquerda. Meio de campo com o Cauã Barros, Tietê e Felipe Coutinho, Andrés Gomes na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e Ryan centralizado. Esse é o provável time. Repito, ingressos esgotados e para o jogo contra o Juventude, no jogo no outro fim de semana, 10 mil ingressos já vendidos. Então, irmão, você quer assistir o Vasco ainda essa temporada, corre, porque a tendência, irmão, que até o final do ano sejam jogos, ingressos esgotados em todos os jogos em São Januário. Agora, ô Vegeta, a Libertadores virou definitivamente uma realidade. Se alguém ainda tinha dúvida, né? Se alguém ainda tinha dúvida, é maluco, mas beleza. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, o Botafogo, nesse momento, que é o último time do G7, tem 47 pontos. O Vasco tem 42. O Botafogo tem um jogo dificílimo contra o Mirassol. Não seria um absurdo o Botafogo perder esse jogo. O Vasco vencendo e o Botafogo perdendo, fica 45-47 e quarta-feira tem um confronto direto, Botafogo e Vasco no Newton Santos. Caramba, hein? Que surpresa, hein? Aquela previsão que você fez há algumas semanas atrás pode se consolidar essa semana nas próximas rodadas. 2 meses atrás já, quase. Completando 2 meses na Verdade. rádio. Caramba, de retorno. Eu acho que... Obrigado, Brandão. 2 palavras. Parabéns. Eu acho que o Vasco tem que ser visto com os pés no chão. Então, assim, não adianta agora deslumbrar. Eu puxo muito isso, porque às vezes eu acho que tem muito oba-oba. Tanto o Vasco quanto o Flamengo. São os times de maior torcida. O Vasco tem hora mais oba-oba. Tem hora que é o Real Madrid, tem hora que é o Leganés. Eu costumo usar esse exemplo aqui, mas não é nenhum nem outro, pô. Nem outro. Então, continuar focado, trabalhando direitinho, cada jogo é uma decisão, concentração total contra o São Paulo, contra o Juventude, jogo traiçoeiro também. Juventude tem alguns jogadores que podem aprontar, fisicamente fortes. Então, tudo tem que ser... você falou levar pro Maracanã. Não sei se... Talvez tenha entrado em pauta isso. E eles tinham pensado, é melhor pela competitividade de jogar... Pauta fria ou pauta quente? Eu não sei. Fria, porque o Juventude... Mas assim, competitividade melhor jogar em São Januário. Maracanã se arrecada mais, eu tenho certeza que esse jogo bateria 55, 60 mil. E o Vasco vai jogar contra o Fluminense 2 partidas no Maracanã, acho que seria legal até pra se ambientar o estádio. Mas uma coisa é o Fluminense, outra coisa é o Juventude, né? Eu entendo, o Vasco conhece o Maracanã, tradicionalmente... Mas tudo bem. Teve o jogo do Fluminense que disse muito, né? Sim, porque a torcida do ganhou o jogo. A torcida do Fluminense não foi pro jogo, não né? Foi. Esqueceu de avisar a torcida do Fluminense que tinha clássico no Maracanã. E a torcida do Vasco ganhou o jogo. Ganhou no grito, no gogó. No grito, no gogó. Os torcedores fizeram os jogadores ganhou alguma coisa no gogó? Tricolores parecerem completamente abatidos depois dos gols. Aquela música do primeiro molejo, e do né? segundo. Mas, assim, humildemente falando, eu acho que uma coisa leva a outra, né? E tem outras coisas que levam a crer que o Vasco chega ao final do campeonato com a vaga garantida na Libertadores. Antes da semifinal do Fluminense ou uma possível final. Ô Machado, e o Verret, hein? Eu gosto do Verret. No banco de reservas. Fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino, mas, cara, não tem mais como ter Verret como titular. Foi legal pra trazer ele de volta pro grupo, né? Sim, mas é um jogador importante, é um jogador que, mal ou bem ainda, é o artilheiro da temporada, né, cara? Não é do futebol brasileiro ainda? Sim, do futebol brasileiro. Então, assim, não tá vivendo uma grande fase o Verret, mas dentro desse Vasco, hoje, que pra mim pratica futebol, é um Vasco que pratica futebol. Você vem hoje narrar o jogo do Vasco muito mais contente do que outrora. Porque outrora você vinha aqui meio macambúzio. Você vinha cabisbaixo. Você vinha... Macambúzio é horrível. O que é isso, cara? meio Borocochô. Borocochô. Xoxo e capenga, entendeu? Ele vinha assim meio, cara, mais um jogo, né?
Tô aqui porque a gente tem que cumprir tabela. Mas não, hoje a gente tem um prazer de ver o Vasco jogando. Meu Deus. Eu acho que o Verratti tem que ficar no banco de reservas, tem que entrar pontualmente no segundo tempo, sabe? Aquele 0-0, e aí chuveirinho na área, cruzamentos de Piton. Saudades do cruzamento do Piton pra gol do Verratti, mas também tem o Paulo Henrique. Pro Vasco conseguir ali um golzinho de cabeça ou outro. Mas enfim, o Vasco, eu tô cravando aqui, cravei ontem. E vou cravar de novo, Vitor Costa. Esse cara é um cara bom nisso. Ele Botafogo, joga pra Fluminense e Flamengo. Flamengo já está, né? Estarão na próxima Libertadores da América. Aí tem que saber se na fase de grupos, alguns na fase de grupos, outros na pré-Libertadores, das fases iniciais. Mas eu tenho fé, eu sou um cara de boa fé. Então, basicamente, o Verratti, que eu perguntei pra ele, precisava voltar pro grupo porque ele foi barrado, tava jogando mal e tava, como diria aquele meme, né? Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil, inconsistente. Isso. Gostei que você botou aí, ó. É, porque eu não ia decorar isso tudo, né? Tipo, claro. pesquisar é um meme do jornalismo. O Verratti tava tudo isso porque ele não vinha fazendo gols, né? E atacante vive de gol. Nosso amigo, né? Atacante vive de gol. Então foi legal. Belo cabelo. O Diniz brilhoso, né? confiou no Verratti. Ele, obviamente, perdeu confiança, perdeu... não vou dizer que perdeu o talento, mas é um jogador em declínio por conta da idade, né? E foi legal o Diniz ter apostado nele, ele ter correspondido com 2 gols. E agora a gente sabe que se o Vasco precisar do Verratti, tem uma peça confiável no banco de reservas. Não sei se isso é suficiente para ele voltar ao time titular. Queria te ouvir, Vegeta. Não, espero que não. Sou totalmente contra ele voltar a ser titular do Vasco. O Vasco tem um 11 que o torcedor hoje quase sabe de cor, só não sabe porque tem a dúvida entre Hugo Moura e Tietê. O próprio Diniz promoveu essa dúvida colocando o Tietê no banco e o Hugo Moura titular. Aqui no Papo de Craque, primeiro tempo, mais cedo, todos concordam com você, todos da mesa. E a maior parte dos ouvintes, lançamos enquete, também achava que o Hugo Moura deveria ser titular. Mas se eu te falar que todos os vascaínos, que é uma maioria, assim, ensurdecedora, não é, a galera tem uma certa desconfiança com o HM. Depende do jogo também, né? Eu não acho. Você vai enfrentar um adversário mais forte, talvez faça mais sentido um Hugo Moura que marca mais. Não, se fosse o Tietê de 5 anos atrás, ele seria até titular. Mas esse Tietê aí... Tá devagar, né? Devagar, pra compor e tá bom. O Marco Júnior, o Verratti não é descartável. Exatamente, Marco Júnior, não é. Não é reserva, bom reserva. Vai ser muito útil em determinadas situações de jogo. Hoje é banco indiscutível. O Rafael Solé tá aqui com a gente dizendo, nesses jogos que faltam pro Vasco, que vocês projetam? Cara, o Vasco tem uma sequência bem boa, tá? Porque são 2 confrontos diretos contra o São Paulo e contra o Botafogo. Os 2 jogos no Rio de Janeiro. Depois ele tem outro jogo no Rio de Janeiro contra o Juventude e visita o Grêmio. Eu acho que os próximos 4 jogos do Vasco são 4 jogos bem acessíveis. Eu não vou fazer projeção de pontos, porque da outra vez eu projetei 12 pontos, o Vasco fez 4, aí eu projetei 1 ponto, o Vasco fez 9. Aí eu falei, cara, não vou mais fazer projeção de pontos com o Vasco, é o time mais imprevisível do campeonato. Mas são 4 jogos bem acessíveis, não é nenhum absurdo pensar em 3 ou 4 vitórias. Vasco já foi imprevisível. Hoje, o Vasco tá entrando em campo, mas na maioria das vezes, com mais chance de ganhar. Então, nesses 4 jogos... o líder do retorno. Ó, São Paulo, Botafogo, Juventude e Grêmio. Dá pra imaginar de 3 a 4 vitórias. Sim, é um time muito mais fiável, muito mais confiável do que era outrora. Quando você fez a primeira projeção outrora. O Rafael Araújo tá falando aqui que disseram que o Ancelotti vai estar em São Januário. Eu vi esse papo rolando também. Rayan, Coutinho, Léo Jardim, Paulo Henrique, quem mais pode ser observado? Alguém do São Paulo? Se depender da torcida do Vasco, até o Cuesta vai pra seleção. Mas assim, eu acho que são esses nomes só. Alguém de São Paulo? É muito, né? Já é muito. Pô. Que tá o 8º colocado do campeonato com 4 potenciais convocados, pô. Levaria o Rayan e o PH. O Rayan, você levaria? Levaria. Eu também. E tu, Machado? Concordo. Se é Vasco, tá na colina.